Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Esquenta Kona GP, isso mesmo, e é o último Esquenta Kona GP, porque amanhã teremos o nosso início maravilhoso de 4 dias de muito conhecimento, é uma imersão, né? Porque vai desde 9 horas da manhã até as 22 horas, com muito conteúdo, e tenho certeza que vocês vão sair diferente do Kona GP. E agora dar um recado para quem está aí tentando entrar no chat, já deve ter começado a transmissão para você aí, mas você não consegue digitar no chat da página oficial, tá? Devido a uma mudança, nós estamos formatando aqui para começar o evento e é o mesmo sistema. Então, como nós estamos mexendo lá para que amanhã esteja tudo ok, acabou que impactou aqui também no chat. Então, vamos fazer o seguinte, você tem duas opções. Se você está na rede social, que eu abri também, como é a nossa última live, eu abri nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Você pode entrar no LinkedIn, procurar Kona GP, e lá dentro vai estar passando a nossa live também, que você pode comentar, colocar os seus comentários, tá bom? Ou se você quiser só assistir mesmo, só ouvir, pode ficar por aqui mesmo, dentro da área oficial, no site konagponline.com.br/webinar ao vivo, e dali acompanhar, tá bom? Mas se quiser fazer perguntas, devido a essa desconexão que teve com o chat do webinar, então você não vai conseguir digitar sua pergunta, tá bom? Mas como na página aí, vamos lá, e vem aquilo, né? A gente não tem, problemas acontecem, mas a gente tem formas de sanar. Se você quiser fazer uma pergunta e quiser ficar nessa página oficial, na página oficial tem um botão chamado suporte técnico. É isso mesmo. Ali você pode clicar que vai mandar uma mensagem via WhatsApp. Pode colocar sua pergunta por lá também, tá bom? Então, assim, meios sempre vão existir, tá bom? A gente sempre tem um plano B, o C, o plano D. E vamos embora. Quero chamar aqui meus dois grandes amigos, Júnior Rodrigues e Marco Antônio Fabra. Sejam bem-vindos. Fala, meu amigo. Boa tarde. Fala, Boa meu tarde, amigo. Marcão. Fala aí, Júnior. Fala aí, Wagner. Sempre juntos, né? Sempre juntos. Grande prazer ter vocês aqui comigo. E o seguinte, para a gente começar, né? Eu sou Wagner Drummond, para quem não me conhece, sou um dos co-organizadores do Kona GP e também do Kona Agile, junto com o meu amigo Júnior Rodrigues e Heloísa Magrin. E quero aqui deixar aberto para o Marco Antônio Fabra. Quem é Marco Antônio Fabra? Fala o pessoal, Marco Antônio. Então, pessoal, um prazer estar com vocês aí, né? Eu sou o Marco Antônio Fabra, é assim mesmo que escreve. Quem não me conhece, né? Eu estou aí já na área, na estrada da gestão de projetos, seja preditivo e adaptativo, já há muito tempo aí na academia. Estou no ano especial, né, que é o ano que eu completei 35 anos em sala de aula, né? Então você imagina, eu tenho 25 anos de idade, né? Então eu comecei a dar aula no céu, né? Imagina. É que eu comecei muito novo mesmo, né? E é um prazer estar aqui, né? Eu estou sempre trabalhando muito junto com o Wagner, com o próprio Júnior. O Júnior é um parceiro aí e o Júnior e o Wagner são parceiros de longa data, né? E atualmente eu estou como consultor na implantação de PMO e VMOs, né? Ou seja, sempre há muito tempo que eu trabalho como consultor. E também uma pegada forte na área acadêmica e no PMI, né? Atualmente, até pouco tempo atrás, eu estava como vice-presidente de marketing e comunicação do PMI Rio, mas aí, por questões profissionais, né? Ou seja, está pintando aí uma grande consultoria para mim, aí nessa hora a gente tem que colocar mais a parte financeira, né, Wagner? Não dá, né? Por mais que eu goste, mas eu continuo como voluntário do PMI, né? E até com alguns namoros aí também com o IPMA Brasil, né? Através do Rafa Albergarias, que foi meu aluno e é grande amigo meu também. E aproveitando para dar um spoiler, né? Amanhã tem um grande workshop, né, Wagner? Quem não se inscreveu tem que se inscrever logo, porque é um workshop onde eu vou falar sobre gestão efetiva do tempo. Ou seja, quem é que aqui, né, pode fazer spoiler, Wagner? Pode também? Pô, ou seja, quem aqui consegue dimensionar bem o seu tempo? Então, vale a pena um workshop, né? Ou seja, que vai estar acontecendo amanhã na parte da tarde, acho que de 2 às 5, não é isso, Wagner? Então, assim, não se inscreveu ainda no Kona GP, pelo amor de Deus, né? Se inscreve logo. E depois tem Kona Agile, que tem essa outra feraça que vai falar aí agora também, que também organiza, que é outro grande evento que eu também tenho maior honra de participar, entendeu? São 2 megas eventos na internet. Então, quem quiser me conhecer melhor, é só procurar Marco Antônio Fabra no LinkedIn, porque não tem outro, né? Marco Antônio, o próprio Wagner fala, não tem outro. Então, eu
lá vocês vão poder falar comigo e assim por diante. E Wagner, gratidão aí mais uma vez por estar aí com você aí, né? Passa a palavra para essa fera aí, Júnior Rodrigues aí, né? Meu grande amigo também. Maravilha, Marco Antônio. Sempre um prazer, meu amigo. Júnior Rodrigues. Quem é Júnior Rodrigues? Boa tarde, meu amigo Wagner, meu amigo Marco Antônio, pessoal que está aí com a gente assistindo. Bom, Júnior Rodrigues é pai da Letícia, pai do Bernardo, marido da Ana Paula, cristão. Estou atualmente como head de agilidade e operações na iLab. Também sou diretor executivo da GEF, treinamento e consultoria, por onde eu faço aí meus workshops, consultoria para as empresas. Sou professor, né, em pós-graduações, PUC Minas, ESR, dou aula também no mestrado da Esteban. Também dou aula na XP Educação e no BBI de Chicago, onde também eu sou coordenador e tenho a honra aí de coordenar o curso de Gestão e Vida de Projeto. E agora, em breve, lançando mais um curso aí, que o nosso Marco Antônio vai estar participando com a gente também, se Deus quiser, tudo der certo. E também sou autor, mentor, palestrante, facilitador, head de agilidade na jornada colaborativa e fundador e organizador aí do Conajai, junto com meu amigo Wagner Drummond. Já há muitos anos atuando na área de projetos, há mais de 17 anos atuando com consultoria, gestão, especificamente nos últimos 8 anos, 9 anos, atuando na transformação digital e ágil nas organizações, e tem um propósito muito forte, muito grande aí de compartilhar, transformar vidas, então isso me conecta com pessoas que fazem isso também, como esses caras, com uma própria jornada colaborativa, enfim. E aí quem me acompanha também nas redes sociais, vê aí que a gente sempre gosta de compartilhar conteúdo, né, para que ajude outras pessoas a se transformarem também. Então vai ser um prazer a gente estar aqui trocando com esses dois grandes feras aqui, esquentando para o nosso Kona GP e fazendo companhia para vocês aqui na hora do almoço. Quem estiver almoçando aí assistindo a gente, com certeza vocês não vão ter nenhum tipo de indigestão aqui. Não vão mesmo, não vão mesmo. Maravilha. E ó, o nosso tema hoje é transformação digital. E eu sei que geralmente quando tem os eventos, algumas pessoas caem aqui, acabam chegando aqui sem saber muita coisa. Vou começar do básico. Quero deixar aqui, começar com o Júnior, depois o Marco Antônio. Júnior, o que é transformação digital? De forma simples, vamos lá. Eu quero primeiro falar o que não é, na verdade, né? As pessoas, geralmente, quando a gente fala de transformação digital, elas associam somente a tecnologia e acreditam que você investir milhares e milhões de reais em sistemas, infraestrutura, enfim, e que acreditando que tudo isso aí vai ser suficiente para que consiga, de fato, fazer uma transformação na organização, não vai acontecer. Eu gosto muito de falar o seguinte, que a transformação, e aí eu não acredito, de fato, tá? E aí puxando também sardinha um pouquinho para aquilo que a gente faz e trabalha no dia a dia, que a transformação digital ela aconteça sem que haja em paralelo uma transformação ágil, porque a gente precisa de fato de transformar o mindset, transformar a forma de pensar e agir, a cultura, né, da organização, para que de fato uma transformação digital ela possa ser mais bem aproveitada, de fato você possa colher os frutos daquilo que você está transformando, né, na sua organização. Então, quando a gente fala de transformação digital, sim, a gente vai se valer de tecnologias, de sistemas, digitalizando os nossos processos, enfim, e fazendo com que isso possa acontecer de uma forma mais tranquila, mais plena dentro da organização, de uma forma mais automatizada. Mas a gente precisa entender o seguinte: tudo parte de um sistema, né, de inteligência, enfim, que a gente tem ali para que possa coordenar todas essas frentes e todos esses subsistemas que vão realmente estar sendo implementados, enfim, transformados dentro da organização, mas a gente precisa falar essencialmente de pessoas. Então, tudo começa da gente empoderar os colaboradores, da gente engajar os clientes, né, fazer com que os clientes façam parte, colaborem, comece então a otimizar a nossa operação, e aí colocando sistemas, ferramentas para isso, e aí com isso a gente também tem a possibilidade de transformar nossos produtos. Então, quando a gente fala dessa transformação digital, eu entendo que a gente precisa se basear em 5 pilares principais, né? A gente já falou aqui de clientes, então trazer o cliente para o centro do nosso processo, né? Cada vez mais a gente traz aí o conceito do customer centricity, né? Da centralidade no cliente, fazendo com que de fato ele possa participar,
dessa transformação e que tudo aquilo que a gente faça esteja olhando para a necessidade dele, né? E isso é baseado em uma proposta de valor, onde a gente, então, determina o que é a organização, o porquê que ela existe, qual é a solução que a gente está entregando, desenvolvendo para o nosso cliente, e o porquê que a gente está fazendo, qual é a dor que a gente resolve com aquela solução que a gente vai entregar, e tem que partir de um processo colaborativo. Por isso que eu estou falando aqui que a gente precisa fazer uma transformação ágil em paralelo, a gente precisa trazer as pessoas para o centro do processo e fazer com que as pessoas de fato colaborem. E aí, com isso, colaborando, tendo a possibilidade de cada uma com a sua visão, com a sua, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua vivência, consiga dar a sua contribuição para que um processo de inovação ele possa acontecer. Então, a inovação ela é um outro pilar que precisa existir dentro dessa transformação digital para que a gente, então, consiga criar soluções que de fato resolvam uma dor, soluções inovadoras que vão trazer vantagem competitiva e que a gente consiga, então, com aquilo que de repente já existe, a gente ser capaz de dar outros usos para aquilo que a gente já existe, que a gente já possui em termos de solução. E por fim, não menos importante, a gente entender que para que a gente consiga colher os frutos, saber que a gente está realmente fazendo ou desenvolvendo uma solução aderente à necessidade do nosso cliente, para a gente saber se a gente está sendo efetivo, a gente precisa ter uma cultura data-driven, né? A gente precisa estar direcionados a dados, a gente precisa trabalhar com extração de métricas, indicadores, ferramentas que nos proporcionem isso e nos ajudem no processo de tomada de decisão para que, com base nesses dados, a gente então tome decisões mais efetivas. Então, para mim, assim, quando a gente fala de transformação digital, não dá para a gente chegar aqui e querer conceituar ou conceitualizar com uma frase somente e não entender que a gente não está falando somente de tecnologia. A gente precisa falar de pessoas e a gente precisa entender qual é o papel das pessoas nesse processo para que a transformação ela possa acontecer de fato. Não é isso, Marco Antônio? Falei muita besteira? Ainda bem que eu tô junto com ele, né? Porque, assim, para falar depois do Júnior, tem que estar preparado, amigo. Cara, é brincadeira. E, assim, é meu aluno, então eu tô preparado. Na verdade, eu concordo plenamente com o que ele falou. E eu digo o seguinte, né? Na verdade, eu sou um cara de tecnologia originalmente, mas eu acho que até a transformação digital ela aumentou muito por causa do lockdown, né? Ou seja, então as empresas que não estavam preparadas tinham que ficar preparadas e pronto, né? E eu costumo dizer nas palestras, né, que além de você ter o hard skill e soft skill, você passa a ter agora o digital skill. Aí meus alunos de comunicação aí sabem disso, né? O digital skill não é um skill de você conhecer ferramentas, como bem falou o Júnior, né, implantar softwares. Até né? Ou seja, mas eu acho que é você trabalhar o hard skill e o soft skill. Vamos dar um spoiler, né? Talvez as pessoas não saibam. O hard skill é todo conhecimento técnico que você tem aí dentro da sua área de atuação, seja um engenheiro, seja um gerente de projetos, seja um analista de sistemas, se chama hard skill, né? E na gestão de projetos não é diferente, né? Todo conhecimento de ferramentas e técnicas, de itens que você tem que saber para gerenciar um projeto. Saber fazer um cronograma, fazer um orçamento, fazer uma matriz de riscos, fazer a mitigação de risco, enfim, uma série de hard skills. E o soft skill justamente são aquelas habilidades interpessoais que um líder, qualquer que seja ele, tem que ter para poder trabalhar com uma equipe, qualquer que seja ela, seja no mundo ágil, seja no mundo preditivo e agora no mundo híbrido. Né? Ou seja, o líder então tem lá, desde trabalhar com a comunicação não violenta, que até foi a último tema do CONAGP passado, né? Lembra? Que é trabalhar com a comunicação de acordo com o tipo de receptor, ter aí motivação, uma série de soft skills, né, que são muito ligados também à comunicação interpessoal. E aí o que acontece? Isso sempre aconteceu, mas muitas vezes no cunho presencial, né? E é claro, ver a transformação tecnológica, ela continua, né? Ou seja, o ágil nasceu daí, né? Hoje em dia a gente nem tem mais o manifesto ágil do Sutherland, né? A gente já tem aí o manifesto ágil 2.0, né? Que é o manifesto muito mais focado para projetos não só de TI, mas nasceu em TI, todo mundo sabe disso, né? Quem trabalha com ágil. E a evolução foi absurda. Eu mesmo fui uma pessoa que trabalhei com projetos em TI usando o Waterfall.
Então a gente ia para homologação como se fosse uma cadeira elétrica, né? Então, assim, ia apresentar, não existia o MVP naquela época. E aí o que eu passei a identificar, por duas situações até, se o Drummond me der a oportunidade, eu até posso passar os dois spoilers, né? São duas experiências minhas, que é você Fica à atuar. vontade, Marco Antônio, fica à Então vontade. beleza, que sabe que tem que me cortar, senão eu falo direto, né? Mas eu vou. Mas como é com o Júnior, eu tô acostumado. O Júnior realmente. Eu conheci Júnior numa live, né? Dupla, né? Então a gente já ficou amigo, já começa a trabalhar junto. Eu também tô lá no Jornada com ele, né? Não como o header, né? Ou seja, eu tô como colaborador, né? Já nos livros aí, participando. Mas que era você trabalhar com a sua equipe, né? Você ter os seus conhecimentos, não mais agora presencialmente, numa sala de guerra. Você agora tem isso no ambiente tecnológico, né? Ou seja, então você passa a usar ferramentas colaborativas como o Miro, o próprio StreamYard, o Conceptboard, tem várias ferramentas que a gente vai usar amanhã. Ela é sensacional, né? Porque você traz o aluno para fazer a pergunta ao vivo, né? Isso são coisas que antes não existiam, né? O Wagner e o próprio Júnior, né? Que são aí idealizadores do Conagile e Conagp, eles criaram que para mim é uma honra, né? Eu sempre começo o ano perguntando quando é que vai ser o CONAGP e CONAGI para eu bloquear minha agenda, né? O Wagner e o Júnior sabem disso, porque é uma honra. Não só pela grandeza do evento, é porque são essas duas feras, né? Que são amigos meus aí de longa data. Então, o que acontece é que isso veio para ficar, né? Ou seja, você vê aí, agora recentemente, até por incrível que pareça, professor Júnior, eu fui dar uma aula em Vitória, né? Presencial, né? Ou seja, eu tinha até esquecido, né? Como é que é viajar, né? Então é interessante, você vai no avião, aí você tem que ficar de máscara. Aí o cara manda você tirar a máscara para fazer o lanche, depois botar a máscara de novo. Então eu falei, pô, cheguei para o almoço, você me conhece, né? Pô, tem que avisar o cara da Covid aí, para não atacar as pessoas quando o pessoal estiver lanchando, né? Fecha parênteses. Então, a primeira experiência foi na própria academia, né? Quando eu vi aí as pessoas tendo que passar da aula via Zoom, e vários professores que eu conheço de longa data estavam panicados, né? Porque estavam acostumados a dar aula presencial e me procuraram, né? Não sei por que motivo, acho que era de TI, me procuraram, falaram, pô, Marca, eles me chamam de Marca, o Marcão, o Marco Antônio, cara, me ajuda, eu não sei como é que eu vou fazer para dar aula no Zoom, nunca deu. E aí, o que eu fiz? Eu usei muita comunicação, muita empatia, né? E eu entrei, comecei a capacitá-los no sentido que não interessa para o aluno se você tem um Wagner no Zoom, no Conceptboard ou presencial, eles querem um Wagner. Quero ouvir o Wagner, ou o Júnior, ou qualquer outro professor. Então, eu até fiz um trabalho meio de empático, no sentido de fazer uma mudança de mindset. Também tem uma pegada de coaching, né? Uma mudança de mindset dessas pessoas. Isso criou aí começou, outras pessoas começaram a me ligar. Aí eu falei, caramba, aí eu comecei a buscar outras pessoas que podiam me ajudar, né, a fazer isso. E o que aconteceu? Os professores, agora, 2 anos depois, são verdadeiros ases, né? O Zoom para eles é uma ferramenta. O que eu quis mostrar para eles é que os alunos querem ver o conteúdo dele, querem ver a motivação dele, seja no ambiente desse. Isso é um exemplo de utilizar essa evolução da transformação digital no mundo acadêmico. E hoje em dia você tem até vários locais que eu dou aula que, mesmo voltando presencial, ainda continua o modelo live, ou seja, a pessoa se inscreve no MBA totalmente via Zoom. Então, assim, isso veio para ficar. E o outro foi no projeto que eu estava trabalhando ágil, que faltavam umas 2 sprints, e o cara falou para mim que eu tinha que terminar a sprint em casa, né? Aí eu falei, cara, pô, time ágil, e aí tá o Júnior, que é especialista também, e o próprio Wagner, como é que você vai juntar uma galera, pô, sem ser mais presencial? E aí eu criei, né, na verdade, uma sala de aula recorrente no Zoom. E, na verdade, que a sala de aula recorrente não era uma sala para a gente marcar uma reunião como agora. Era uma sala que era um ambiente de trabalho. Eu abria 8 horas, fechava às 5, e aí criei várias regras. Na época, agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tinha que abrir a câmera quando estivesse lá, com roupa, né? Não trabalhar de cueca ou de pijama, né? Ou seja, com roupa. E a gente foi muito legal, a gente entregou lá, tinha daily, tinha N salas de reuniões, né? Porque na empresa tinha uma sala, 2 no máximo, né? Enquanto você está no Zoom, você pode abrir quantos workgroups você quiser. Então foi bem legal essa experiência. Na verdade, era o mesmo Marco Antônio, Scrum Master, trabalhando num ambiente mediado por tecnologia.
E hoje em dia eu fico muito à vontade, né? Para mim, tanto porque a mesma maneira que eu comecei a capacitar outras pessoas, depois aí a própria organização pegou isso para si, claro, né? Não é nem minha função, é um trabalho voluntário, né? Tiveram até pessoas que perguntaram se eu estava ganhando dinheiro. Olha que absurdo, Wagner. Se eu estava ganhando dinheiro com isso, não. E tiveram professores que me perguntaram, quanto é que você cobra? Eu falei, quanto que eu cobro? Nada, não cobro nada, eu quero te ajudar. Ou seja, não era meu objetivo, eu não sou tão mal, como é que é assim, tão capitalista assim, vamos dizer assim, né? Eu queria justamente ser empático. Então, concordo plenamente com o Júnior, ele falou dos pilares, né? São esses mesmos, né? Até fazendo um spoiler, né? Também do curso do Júnior, né? Eu gosto sempre de fazer propaganda. A minha disciplina é a transformação digital, então, ou seja, que ele me convidou, eu aceitei prontamente, né? Isso aí vai vingar, com certeza. Eu vi ali na lista lá dos professores, só tem fera e eu, Wagner. Assim, eu falei, aí eu tô ali, vou ter que segurar aí, ser um equilibrista, né? Ter que fazer uma liderança ambidestra ali, que só tem fera lá, né? Entendeu? Então, aí eu vou poder falar muito mais sobre isso, né? Ou seja, e é muito legal. Então, eu vejo isso, né? Hoje em dia, para fechar minha fala, pessoal, não tem como, você não tem como fugir, né? Da transformação digital, ela está aí, né? Ela está aí cada vez mudando, numa velocidade absurda, né? É isso. Maravilha, excelente. Então vamos lá, isso aí foi só para poder dar uma abertura para as pessoas, né, do que é, alguns exemplos do que é a transformação digital. E pelo meu entendimento, eu também sou novo, né, eu sempre falo com o Júnior, ele me xinga nessa área da agilidade, da transformação digital, mas é o seguinte, eu acho que o mindset digital, ele é necessário, né, vou deixar aberto aqui, o que é esse tal mindset digital? Vamos Legal. lá, aí fica com Eu vou Júnior. começar falando aqui, depois eu falo pro Marco aí, sim, enfim. Porque como ele fala pra caramba, senão ele acaba falando tudo e não sobra nada para mim. Mas seguinte, quando a gente está falando dessa questão do mindset, né, digital, justamente a gente, primeiro, ter esses pilares que a gente acabou de mencionar, né, bem prementes, a pessoa precisa realmente entender que ela tem que trabalhar ou compreender que ela precisa pensar de uma forma diferente do que ela pensava até então. Então, a gente está falando, e a gente hoje trabalha na era do conhecimento, e o Marco Antônio citou muito bem aí, que a tecnologia está presente, né? Se não fosse a tecnologia e essa transformação digital, que veio meio a forceps ali, né? Meio top goela down por conta da pandemia, que a gente teve que se adaptar e conseguir trabalhar de uma forma diferente com a que a gente vinha trabalhando até então, né? Todo mundo lembra aqui que a gente foi numa sexta-feira 13, todo mundo para casa, quando chegou na segunda-feira, todo mundo voltando e carregando seus computadores, e às vezes até computador desktop mesmo para casa para conseguir continuar trabalhando, né? Porque realmente, se não fosse a tecnologia e tudo isso que ela nos permite, a gente não conseguiria ter sobrevivido, ou pelo menos não da forma que foi durante esses 2 últimos anos aí, 2 anos e meio. Mas, embora não tenha sido uma transformação digital de verdade, né? Foi meio atropelada, meio forçada, enfim, mas a gente acabou fazendo, né? Acabou acontecendo essa transformação. E esse é um tema que, se a gente para pensar, isso já vinha sendo falado há alguns anos. Só que as empresas meio que iam empurrando com a barriga, né? Tipo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu começo essa tal dessa transformação. Pô, isso é muito caro, vai ser muito custoso, enfim, e empurrando até que veio, então, essa situação e todo mundo teve que se adaptar. Então, quando a gente fala desse mindset digital, a gente está falando de um profissional, de uma pessoa que ela tem essa capacidade de raciocinar já com esse tipo de pensamento, pensando na tecnologia, pensando no digital first, né? Então, pensando sempre que tanto as soluções como o trabalho, a reunião, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente primeiro vai pensar no digital, a gente vai pensar em atuar da forma como a gente vem atuando até então. E a gente, como eu falei, a gente está na era do conhecimento, né? Onde a gente trabalha com a nossa capacidade mental. A gente não pensa primeiramente, né, em realizar um trabalho braçal, a gente não pensa primeiramente em realizar algo que seja manual, a gente já pensa logo em trabalhar com o desenvolvimento de um código, desenvolvimento de uma solução, por mais que nós não sejamos profissionais
né, de tecnologia propriamente dito, né? Se por acaso você não for, caso você esteja me ouvindo aqui agora. Então você vai precisar sempre pensar nisso. As soluções precisam ser digitais, nascer digitalmente, de forma já nativa, e ter essa mentalidade para trabalhar com essas inovações, sempre primando pela questão da colaboração, do foco no cliente, ou buscando trabalhar direcionado a dados, pensando de forma inovadora e sempre com um propósito. Né? Quando a gente fala dessa questão do propósito, é entender o porquê, o para quê você está criando aquela solução. Então, isso primariamente são os pontos que a gente precisa atentar quando a gente fala dessa questão da transformação digital e desenvolver não só esse mindset, mas também quais são as habilidades necessárias para que você consiga lidar com essa era, com essa nova era. E um ponto que é importante, quando a gente fala dessa questão da transformação e de ter esse mindset, um ponto, inclusive, que até o Marcão vai abordar aí também na disciplina dele lá no curso, que é não só saber utilizar as tecnologias, aproveitar as oportunidades que a gente tem para usar os recursos da melhor maneira possível, de forma mais eficiente, otimizando o nosso processo, mas também ter um foco de ambidestria, que é o quê? Eu tenho que saber focar naquilo que eu estou realizando agora, mas eu não posso perder o olhar do futuro. Eu não posso deixar de pensar, já está pensando lá na frente e falar, cara, esse sisteminha aqui que eu estou utilizando hoje, ele está me atendendo, mas daqui a 6 meses, um ano, ele já não vai ser mais suficiente. Então, eu já tenho que começar a pensar agora naquilo que eu tenho que realizar ou tem que estar funcionando, implementado daqui a 6 meses, um ano, 2 anos. Isso é ambidestria. É a gente olhar para o nosso momento atual, olhar para a nossa situação atual, como que eu consigo melhorar meus processos, como que eu consigo melhorar meus produtos, criar novos produtos dentro daquilo que hoje eu já realizo, mas olhar para frente e falar o seguinte: quais são os novos produtos e serviços que eu preciso criar ou começar a desenvolver agora para que lá na frente, quando o negócio aqui começar a desandar, esse produto que eu tenho atualmente, ele já começar a ter um declínio, ou então o sistema que eu utilizo, ele já começar a não me atender mais, eu já estou preparado para poder implementar um novo sistema, eu já estou preparado para poder lançar um novo produto. Então, ter esse mindset também, de você não só olhar para o seu momento atual, mas também olhar para o futuro, faz parte desse mindset digital. Então, para mim, falando de mindset digital, é você ter esses pilares aí presentes, você ter essas habilidades necessárias, você saber olhar para a tecnologia, saber como se valer dela e saber olhar também para o futuro e daquilo que você pode precisar, não necessariamente nesse momento, mas num momento aí um pouco mais distante. Maravilha, grande Marco Antônio. Que legal, pô. E até faz até propaganda. Tem um livro muito bom lá do que a gente trabalha lá, que a gente fez lá no Jornada Colaborativa, que é o Jornada da Liderança Exponencial, né? Que até o Júnior é um dos organizadores, e eu escrevi alguns capítulos lá também, né? E lá, quando ele falou da ambidestria, tem uma figura muito legal, que é daquele equilibrista de pratos, né? Que é justamente o que simboliza o profissional do dia de hoje, né? O líder do dia de hoje, ele tem que estar com as duas mãos, né? Ou seja, por isso que o termo ambidestro, né, na verdade, vem de você poder fazer as coisas com a mão, com o pé esquerdo e direito. Então é mais ou menos isso que o Júnior falou. E, na verdade, tem 3 maneiras de você se transformar para poder trabalhar na transformação digital, né? Tem a ver com o seu pensamento, com a sua ação e com a sua reação, né? Tem até nome para isso, né? Ou seja, quando a gente está falando do pensamento, ou seja, o líder atual começar a pensar diferente, começar a pensar de uma forma híbrida, isso tem o nome de transformação cognitiva, né? Então você saber tomar decisões da melhor maneira, usando as ferramentas mais corretas, até porque quando a gente está falando de uma transformação digital, uma informação ela fica obsoleta em menos de um minuto, né? O outro ponto não é só você começar a pensar diferente, né? A gente até quando fala do ágil, né? Você tem a figura do Agile Coach, né? O Agile Coach é aquela pessoa que vai estar mudando a mentalidade da organização para que as pessoas pensem que o ágil não é um bando de garoto fazendo bagunça ou falando alto, e que o ágil é algo que veio para ficar quando você tem projetos que tu não consegues ter nas fases iniciais o escopo totalmente definido, né? Sempre falo isso em sala de aula. Estou até dando uma aula atual sobre isso, né? Onde que se você tem na fase inicial todo o conteúdo do escopo e ele não é tão adaptativo, você vai usar o preditivo, você não vai usar o ágil, né?
Você vai usar o preditivo, que sai talvez um híbrido. Por outro lado, você também não pode só pensar, você tem que colocar em prática, né? Um líder é aquela pessoa que as pessoas seguem naturalmente e que tem que dar o exemplo. Então não é só pensar de uma forma mais cognitiva, no sentido de você trabalhar no ambiente virtual, ou seja, você ter sido um Scrum Master no Zoom ou no presencial, ou dando aula no online, ou híbrida, ou presencial. Isso é o teu pensamento diferente, mas agir, ou seja, você ser o mesmo Marco Antônio em qualquer ambiente. Marco Antônio pai, Marco Antônio do Gabriel, do Rafael e da Bia, Marco Antônio marido, Marco Antônio profissional, Marco Antônio de comunicação, Marco Antônio professor, é sempre o mesmo. E que tem que saber como faz o equilibrista, né? Segurar todos os pratos, né? Atender a agradar gregos e troianos com as suas ações. Eu falo muito das gerações, né? Embora não seja a idade que defina isso, até porque eu conheço pessoas que têm aí, são da geração Baby Boomer, ou da geração até Belle Époque, e tem a mentalidade, né, jovial de uma pessoa da geração Z, e eu conheço pessoas novas que têm uma mentalidade de velho, vamos dizer assim, né? Ou seja, então não é a idade, mas claro que, sim, você tem aí um filme muito legal que eu falo para assistirem, que é o Senhor Estagiário, né? Que é justamente o confronto das três gerações, né? A geração X, Y e a Z. Nem fala da Baby Boomer, né? Então o que acontece é que você tem que estar valorizando as pessoas e aumentando, né? Ou seja, a autoestima das pessoas que não estão tão acostumadas num ambiente desse, assim por diante. E finalmente a reação, né? Que é a parte da emoção. E que é uma coisa que eu passei a estudar bastante. É claro que aquele negócio, né? Todo ser humano tem limite, né? É que eu falo, você trabalhar com comunicação não violenta não é ser um idiota, né? Entendeu? Assim, chega um momento que claro, né? Claro, na sala de aula eu falo, a comunicação não violenta é importante, mas cuidado, quando eu tenho que me impor, eu me imponho. Doa quem doer. Mas não numa equipe. Numa equipe, quando você está com pessoas do mesmo nível, até pode ser, mas numa equipe onde você é uma referência, é desnecessário você agir isso com uma certa, digamos assim, energia um pouco mais aumentada. A comunicação não violenta, ela trabalha muito isso, né? Então, eu acho que o líder, ele tem que, diante do que acontece, né, nessa mudança dos pratos, o prato está quase caindo, o equilibrista tem que, ou o prato caiu, pior ainda, quebrou, né, no meio da apresentação. A reação dele tem que ser uma reação mais branda, né, uma coisa muito como uma CNV preza, né? Eu tive que trabalhar muito isso porque meu sangue é árabe misturado com italiano, né? Então, assim, imagina, quando era na minha juventude truculenta, eu respondia mesmo, entendeu? Tá? E hoje em dia, até também, dependendo da situação, eu mostro para a pessoa, amigo, você está falando com o seu amigo da praia, não. Mas quando é equipe é diferente. Uma equipe onde você é um líder é bem diferente, porque aquelas pessoas elas vão ter uma referência sua, né? Então, se você criar a energia que você cria para aquelas pessoas, é que vai se manter. Então, fechando, né, o que eu falei, complementando o que o Júnior falou muito bem, essa parte ela é muito necessária, não só você pensar, como você agir e como você reagir. Isso é o que eu vejo nos dias atuais. E que mesmo agora com o novo normal, as pessoas já voltando a trabalhar algumas presenciais, muitas no formato híbrido, né? Ou seja, a minha esposa, quando foi o primeiro lockdown, ela falou: como é que eu vou gerenciar um PMO? É uma equipe de um PMO, você trabalhando não era nem Zoom, era no Teams. Se eu não estou tendo contato, falei, você vai trabalhar no Teams como se você estivesse trabalhando presencial. Aí passei pelas minhas experiências todas. E quando ela teve que voltar presencial, ela estava triste. Ela adorou trabalhar com a equipe via Zoom, via Teams, e está comigo, com a minha filha, com a nossa filha, estando em casa, né? Então, assim, é uma mudança do mindset das pessoas, né? É claro que as pessoas, muitas delas preferem trabalhar presencialmente, muitas delas trabalhar em casa significa estar fugindo de um relacionamento ruim ou de a pessoa que mora sozinha, então o ambiente de trabalho é um ambiente que a pessoa está na sua família, vamos dizer assim. Então tem situações, mas na transformação digital não tem erro. Tem que, ou você muda, entendeu? Ou é mudado, ponto. A lockdown fez isso, né? O lockdown fez isso. Empresas de turismo, né? Empresas da área alimentícia, se elas mudassem seu mindset, acabou, né?
Eu lembro só para fechar, eu muito do Outback, né? O Outback é um lugar que me enervava, Wagner. Por quê? Porque tu pegava aquele pager, quem assistiu live minha já ouviu, né? Desculpa aí, mas é aquela coisa que eu gosto de falar. E aquele pager, você perguntava para a mulher, quantas mesas tem na minha frente? A mulher, 32 mesas. Aí tu fala assim, caraca, irmão, 32 mesas? Eu vou tomar café da manhã, e aquele pager nunca tocava, né? E quando ele tocava, você passava por todo mundo com aquele pager, que ele ficava piscando para mostrar que você tinha conseguido uma mesa, né? Isso me irritava profundamente. Mas era o marketing, né? Porque você já ficava consumindo ali fora, né? Entendeu? Suco de cevada. E aí, quando você já ia, já estava com a conta feita já lá para comer. E aí, como é que você ia fazer? Eu vi o Outback no iFood, pô. E eu pedi. E chegou em 1 hora. O que eu pedi, tá? Chegou em 1 hora. Falei, mas, pô, se o presencial levava quase 4 horas, eu vou pedir agora para receber amanhã, né? Não, chegou em 1 hora. Então, teve uma mudança do mindset para essa transformação digital. Gerada pelo lockdown, sim. Mas eu acho que até hoje mesmo o Outback vai continuar tendo esse tipo de perfil. É É, isso. o lockdown ele chegou assim, querendo, né, foi bom, gente? Não foi, isso é lógico, nós sabemos, não é o que nós estamos questionando aqui. Com Mas certeza ele não. trouxe, ele facilitou, não é que facilitou, ele trouxe alguns anos, né, lá da frente para cá, que já era uma tendência. E o que o E Júnior ele falou, só né? O Júnior falou assim: ah, isso é muito caro. O Júnior falou muito bem, cara. Ah, vamos fazer isso depois, 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 depois. Quando é depois, pô? Aí não teve mais depois, tem que ser agora. Então, Você claro, é uma fazer droga, a não força, é? né? Não é, De Júnior? qualquer jeito. Droga é é uma pandemia. Muitas pessoas morreram. Tinham atores e atrizes e cantores que eu adorava, né? O próprio Agnaldo Timóteo, um grande botafoguense, que eu conheci pessoalmente, né? Morei no mesmo prédio que ele, pô, era muito legal. O cara fazia palhinha pra gente. Pô, é por causa dessa porcaria, né? Dessa doença. Mas, a nível, como bem falou o Wagner, você teve uma mudança aí do mindset, querendo você ou não. sim, sim, isso é tendência. E muitas empresas experimentaram o que antes elas prejugavam e hoje não querem voltar mais pro tradicional, né? Tanto que muitas empresas mantêm aí de forma híbrida ou parcialmente o quadro de funcionários de forma digital, né? E aí vem uma pergunta, até o Júnior já respondeu, uma das minhas perguntas que eu preparei aqui para eles, né, que é a transformação digital é 100% tecnologia? Ele já respondeu no meio da primeira fala, mas queria deixar aberto aqui, Júnior, se quiser complementar mais alguma coisa para essa nossa pergunta, né, a Bacana. transformação digital é 100% tecnologia? Não, não é, né? Como a gente falou. E só pegando aí um gancho que o Marco Antônio disse, né? A gente está falando de experiência do cliente. Olha o que ele mencionou aí. A gente está. Eu vou no Outback e aí no Outback demorava 4 horas. Agora eu peço em casa e leva 1 hora. E aí muitas empresas, quando a gente olha, e isso também já era algo que já vinha sendo, mesmo de forma incipiente, trabalhado antes de acontecer tudo isso, que é a experiência do phygital, né? Que é você ter aspectos do presencial, do físico, combinados com aspectos do digital. Então você começa a fazer um pedido pela internet, aí você começa a ficar na dúvida ali com relação ao produto, aí você vai numa loja, olha o produto, confere, vê se você gosta ou não gosta do produto, volta, faz mais uma pesquisa na internet, e aí acha ali com uma promoção, com um negócio bacana e acaba comprando pela internet. Mas você teve algum contato. Ou então você vai fazer uma compra que é pela internet, mas você vai receber um produto físico em casa. Quando recebe esse produto, como que vai estar a embalagem desse produto? Como que vai estar como que vai ser a entrega? Né? A gente vê hoje empresas que estão fazendo, cara, mágica praticamente. Se você compra no Mercado Livre, enfim, cara, você tem produtos que você compra e chega em 2 dias. É coisa absurda. Então, assim, essa experiência do cliente que a gente precisa focar, então, de novo, a gente está falando aqui de focar numa necessidade de uma pessoa, de um indivíduo, que é o cliente. Né? E com base nisso, a gente usar a tecnologia para que a gente consiga acelerar o nosso processo e a gente consiga fazer com que o produto ele chegue na mão do cliente de uma forma mais rápida. Então, é difícil, Wagner, assim, praticamente impossível você pegar um processo que hoje ele é prescritivo, que ele é totalmente manual, que ele é totalmente tradicional, e você querer fazer uma transformação nesse processo de uma hora para outra, simplesmente porque
você implementou um sistema XPTO, porque você foi lá e colocou todo mundo no Zoom, via internet, ou porque você agora só usa ferramentas de comunicação online para você poder fazer a gestão das suas atividades, utilizando um Gira, um Azure, enfim, para fazer a gestão das atividades, e tudo está ali dentro daquele sistema. E você achar que isso vai ser o grande responsável pelo sucesso ali dessa transformação, e não vai, né? Como a gente falou, para que você consiga sair dessa forma tradicional que a pessoa atua, né, já trabalha no dia a dia, a gente precisa passar por uma mudança de mindset. E essa mudança de mindset, ela não é simplesmente o cara olhar para a questão da tecnologia, é o cara entender em que mundo que ele está. Onde você está inserido, meu amigo, né? Você faz parte, você está aqui, ó, na Terra, você faz parte da mesma sociedade que eu, Marco Antônio, Wagner e as pessoas que estão nos ouvindo. Então você precisa compreender que você está num mundo que é complexo, um mundo que está em constante transformação, que você precisa ter formas de você tomar decisões mais time to market, mais aderentes às mudanças do mercado, para que você consiga dar a agilidade que a sua organização precisa. Você precisa compreender que você precisa aprender rapidamente com as mudanças que vão acontecer no mercado. Então, por exemplo, lá o conceito que o Nassim Taleb nos trouxe, né, no livro que ele publicou e ficou bastante famoso, do antifrágil, da antifragilidade, você precisa desenvolver essa capacidade de se tornar antifrágil. O que é o antifrágil? É o cara que não simplesmente resiste e passa pela pandemia ou pela crise ou qualquer outra desordem ou caos que vai acontecer e vai passar bem por aquela situação. Não, é o cara que, além dele conseguir passar por essa situação, ele aprende durante esse processo, ele se desenvolve. Então, ele sai melhor daquela situação do que ele entrou. E a gente vê que muitas empresas conseguiram fazer isso, né? Conseguiram sair muito melhores daquele momento, daquela situação, do que quando elas entraram. Empresas que em 2, 3 meses já estavam nadando de braçada, né? Todas as suas operações digitalizadas, todas as operações de forma online, virtual, digitalizadas, e aí elas conseguindo vender muito mais do que elas vendiam antes, por conta do digital, por conta da venda virtual no e-commerce. Então, a gente vê que essa característica da antifragilidade, ela precisa estar presente em todos nós, em todos os profissionais, em todas as organizações. As organizações e os profissionais precisam ser antifrágeis. E para a gente desenvolver essa capacidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender a mudança, tem que entender o que está mudando no mundo. A partir disso, eu preciso remover as minhas fragilidades, as minhas incapacidades, as minhas fraquezas. Fazendo o quê? Me treinando, utilizando novas tecnologias, e não só a mim, como na minha equipe, na minha organização como um todo. E aí, com base nisso, eu empoderar a tomada de decisão, fazer com que as pessoas elas sejam protagonistas, né, do seu ambiente, que elas tomem suas decisões, e com base nisso promover também a colaboração. Promover o quê? O potencial da inteligência coletiva. Aqui, ó, o Marco Antônio falou dos livros, né? Esse aqui foi um dos últimos que a gente publicou, Jornada da Facilitação, que ele também participou, né? Tá aqui a carinha dele, cadê? Tá em algum lugar aqui, não tô achando não. Mas tá aqui. Foram 72 coautores, também fica difícil da gente achar, né? Mas a gente comprovar o quê? O potencial da inteligência coletiva, né? Que várias cabeças pensando vão pensar muito melhor do que uma, né? Se fosse mandar o Marco Antônio aí, Marco Antônio, publica um livro aí de facilitação, o cara ia fazer. Mas só que fazer um livro com mais 71 coautores, onde cada um traz a sua experiência e vivência, olha o quão rico isso é. Então, a gente promover essa coletividade, essa colaboração. E aí, com isso, com esse aprendizado, a gente saber, opa, eu agora já sei como entrar nesse modo de eterno aprendiz, né, de lifelong learner, de estar sempre aprendendo. Então, isso é extremamente importante para que você consiga, então, passar por qualquer transformação que venha pela frente, porque você desenvolveu esse comportamento, essa característica de antifrágil. E aí, claro, você entender que tudo isso está dentro de um ambiente onde a agilidade ela tem que estar comendo solto. Você tem que trazer esse mindset ágil para a sua organização. Por isso que eu disse, de novo, a transformação ágil ela tem que estar acontecendo em paralelo à transformação digital. Não acontece uma transformação digital efetiva sem uma transformação ágil. E aí, com isso, você vai conseguir chegar
numa transformação digital. Então vejam que é um processo, são vários pontos. De novo, né, a transformação digital ela não é somente tecnologia. E Maravilha. complementando aí Fala, meu querido Júnior, né, na verdade, bem colocado, né? Claro que não é. Até porque nas empresas modernas é o que está mais sendo buscado é a entrega de valor, né? Ou seja, eu estou aí entrando numa consultoria para a implantação de um VMO, né? VMO é o Value Management Office, né? Estou aí com o meu parceiro Norberto, também de longa data. O Value Management Office, ele é um escritório de gerenciamento de valor. E, claro, parte pela própria UX, né? Pela própria experiência do usuário, mas não adianta você ter uma evolução tecnológica, uma transformação tecnológica, se você não agregar valor. Ponto. Então, assim, o próprio PMO, né, que é a minha especialidade, Project Management Office, ele já começa a se transformar num VMO, né? O nome tanto faz, né? Até podia, como a gente fez aquela palestra aquela vez, né? O Júnior, né? A gente já Pode fez uma chamar. live sobre isso, né? Pode até Juvenal, se chamar VMO, Juvenal. O nome EMO, é o que menos importa, APMO. lembra? Foi bem legal aquela live, cara. Pô, foi muito legal. Podia até repetir depois, hein? Depois para falar mais do VMO, se você quiser, tá aí, a gente pode bater um papo. E aí o que acontece que isso independe, né, da evolução tecnológica. Eu passo um exemplo para vocês muito fantástico, né? Que é o Internet Banking, né? O Internet Banking, ou seja, todo mundo, eu, Wagner, Júnior, a geração Z inteira, a geração Y inteira, minha filha que é da Alfa já quer um cartão, entendeu? Cartão que eu digo bloqueado, né? Não ilimitado, né? Senão eu tô morto aqui. pré-pago, de preferência. Um pré-pago, exatamente. Senão já era, né? Mas você tem aí, você faz tudo pela internet, mas também tem os outros problemas, né? De você ser clonado, né? De você cair no golpe. Eu mesmo caí outro dia no golpe, né? Porque ninguém acredita nisso. O cara ligou pelo telefone do Itaú e era o Itaú, né? Entendeu? O cara falando. Então, assim, isso não tem no presencial. E aí, quando você vai num banco, você vai na hora que eu caí, na mesma hora que eu vi, eu saí fora. Então, assim, mas de qualquer maneira, imagina se fosse um velhinho de 80, 90 anos. O cara ia cair, assim por diante. Enfim. O fato não é nem esse, o fato é que você vai num banco presencialmente, às vezes eu vou lá para sacar dinheiro, ou a nota veio rasgada, então eu fico na fila do banco. E lá você vê pessoas que querem aquela autenticação mecânica que tem no negócio, né? No recibo, né? No boleto. Eu nem tenho boleto. Eu já tenho tudo pago via automaticamente, né? E de qualquer maneira, eu comecei a ver. Eu fiquei na fila, e aí eu lembro que tava uma senhora e ela falou assim: pô, hoje esse tempo que não muda, né? Eu queria puxar papo, né? Como sou cara de comunicação, comecei a conversar com ela, né? E nesse meio tempo, eu falei assim para ela: a senhora gosta de vir para cá? E ela falou assim: pô, isso aqui para mim é o meu lazer diário, porque eu venho, conheço todos os caixas do banco, às vezes eu até traço um bolo que eu faço para eles. E ela começou a cumprimentar todos eles pelo nome. Então, assim, você vê que é um usuário, vamos dizer assim, que se for botar no Internet Bank, claro que eu conheço muitas pessoas da melhor idade totalmente conectadas. Tipo, essa pessoa não quer nem saber, ela é mais conectada que muita gente da geração alfa, para ter uma ideia. Então, não é a idade em si, mas é o cliente que ele quer ir lá no banco, para ele é uma motivação e assim por diante. Então, pô, se você vai pensar na transformação digital de um banco de hoje em dia, um Itaú, um Bradesco, enfim, qualquer um desses bancos, e você tem até os bancos, o próprio Nubank e outros bancos que estão totalmente na internet, essa pessoa está fora. Se a pessoa não estiver conectada, ela está fora. E aí? Ela não vai ter mais conta, vai botar o dinheiro no colchão dela? Então, só para corroborar o que o Super Júnior falou, a ferramenta é importante pra caramba, mas uma ferramenta, ela está ali para apoiar um processo que é utilizado por pessoas, nunca o contrário. Então, a ferramenta ela é a última parte. Olha que eu sou de TI, fui de TI, né? E eu falava isso, né? Quando eu implantava ferramentas na antiga telefônica celular, o meu lema da minha área era esse. As ferramentas são utilizadas para suportar processos que são executados por pessoas. Então, tem que pensar na pessoa antes. E aí nem tinha UX naquela época. Nem tinha. Isso década de... O ano não vem ao caso, né? Não tinha o UX. Não tinha o UX. Não tinha o X. Pronto. Então, corrobora com o que o Júnior falou. Tranquilo? Maravilha. E aqui vamos para o Júnior e Marco Antônio, para a gente fazer um link, para a gente finalizar
nosso encontro de hoje, né? Até 1 hora. Tem uma outra pergunta aqui, qual o impacto que vocês veem da transformação digital na gestão de projetos? Qual o impacto da transformação na gestão de projetos? Excelente. Não, bacana a pergunta, Wagner. Porque assim, quando a gente está falando, né, de tudo isso que a gente mencionou aqui, a transformação digital, tecnologia, a gente precisa de ferramentas, isso vai nos apoiar numa melhor gestão das nossas iniciativas, enfim. Mas se a gente olha ao longo do tempo, né, ao longo da história e da gestão de projetos, a gente vê essa evolução, vamos chamar assim, né? Porque se a gente olha para o modelo mais cascata, mais o waterfall, né, ali, enfim, na década de 60 para cá, que começou a ser mais utilizado, a gente está falando o quê? De uma forma de gestão mais sequencial, em etapa, estruturado. Os projetos eles não tinham grandes mudanças, né? Então eles não bebiam na fonte da incerteza como hoje em dia, né? Cada vez mais. E qual era a preocupação ali dentro de um projeto ali que era mais estruturado, que era inflexível com relação às mudanças, né? Enfim, mas a preocupação ali que a gente tinha na época, ou a tecnologia, né, ou o quanto de tecnologia que a gente tinha ali nessa época, era o quê? Os primórdios da informatização, as pessoas começando a falar de alguma coisa de ERP, né, alguns sistemas de gestão um pouco mais parrudos, enfim, e que isso ainda estava muito num alto nível, uma camada mais estratégica da organização, às vezes muito ligada à parte financeira, enfim, e não na organização como um todo. Muito mal as pessoas tinham lá suas planilhas e seus documentos lá no Lotus Notes, alguma coisa nesse sentido, no Lotus 123, para você poder utilizar. Então, você realmente tinha pouco uso de tecnologia nesse início ali, nessa época. E isso perdurou ali até, talvez, os anos 2000, embora já a tecnologia ela já viesse avançando, a gente já tenha começado a se preocupar um pouco mais ali com a questão da integração de sistemas, enfim, e de negócios, mas com a publicação do Manifesto Ágil, que foi a partir daí que a agilidade ela começou a se popularizar, né, que foi o que a gente vivenciou aí nos últimos 20 anos. Então, o Manifesto Ágil nem é tão novo assim, já tem 20 anos, 21 aninhos. Mas a gente começa, então, a ter uma abstração da tecnologia cada vez maior, porque dentro do Ágil a gente trabalha ali com fluxo iterativo, incremental, ele é mais flexível, enfim. Então, tudo isso vai nos dando também uma capacidade de lidar melhor com as incertezas. Então, os desafios na adoção e na implantação de tecnologia, ele vai muito mais no sentido de utilizar novas formas para que a gente consiga acelerar a nossa entrega de valor. A utilização de comércio eletrônico começa-se a falar cada vez mais de automação, né? Automação de processos, RPA, automação de testes, né? Que é muito da minha praia, do que a gente faz hoje lá na iLab também. E aí isso começou a não ser mais suficiente para a gente conseguir dar conta daquilo que de fato as organizações precisam para continuar entregando valor, como o Marco Antônio falou, da gente conseguir fazer com que o nosso produto ele chegue cada vez melhor, mais rápido e com qualidade na ponta, lá na mão do nosso cliente. E aí essa transformação digital, ela é preponderante, ela é extremamente necessária para a gente conseguir dar esse último passo. Que esse último passo é o quê? Trazer mais celeridade na entrega, trazer mais qualidade naquilo que a gente está entregando, fazer com que a gente consiga garantir esse time to market, fazer com que a gente consiga antecipar a entrega de valor e melhorar a nossa vantagem competitiva. E aí a gente começa a falar, então, daquilo que muitos já falam, inclusive o próprio PMI traz essa visão da hiperagilidade, né, do hiperágil. O que é o hiperágil? É a gente trabalhar cada vez mais acelerado, delegado, empoderado, né? Então a gente está falando o quê? De pessoas novamente aqui, mas as pessoas elas vão estar muito mais preocupadas do quê? De trabalhar com a sua capacidade criativa, de utilizar a sua inteligência e não simplesmente utilizar a mão, né? A mão de obra, que tanto se falava até então nas organizações. Então, tecnologias que consigam dar um poder cada vez maior para quem pensa, isso vai fazer cada vez mais diferença. Por quê? Porque eu, né, não estou dizendo que eu sou um extremo ser pensante, não, tá? Não estou querendo me colocar nessa posição. Mas o Marco Antônio, que talvez não saibamos digitar linhas de código, ou até saibamos, mas muito pouco, né, e não teríamos tempo para conseguir fazer isso, né? A gente está muito mais preocupado em trabalhar com a nossa capacidade estratégica e criativa, né? A gente não vai botar a mão na massa para desenvolver um código. Mas, e se a gente tiver uma ferramenta no code, onde eu chego e tenho uma ideia agora,
e daqui a meia hora eu já peguei aquela ferramenta ali, já criei um aplicativo para poder testar a minha ideia, a minha solução. Aquilo ali já é um MVP e eu já estou testando essa ideia com o Wagner, que é o nosso usuário. Olha a celeridade que isso traz. Então, essa transformação digital, ou o próximo nível, o próximo passo da transformação digital, para mim, quando a gente está falando da gestão de projetos, é muito mais a gente evidenciar cada vez mais essa questão da pessoa, né, da hiperagilidade ali que eu mencionei, da colaboração, da autonomia da delegação, e utilizando ferramentas que dão esse poder para quem pensa, para quem está tendo as ideias, quem está tendo a estratégia. E somente através de ferramentas no-code é que a gente vai conseguir trazer essa celeridade que o mercado tanto precisa, para poder dar o poder na mão do usuário, na mão de quem cria, de quem realmente tem as ideias ali, e tirar essa dependência da área de tecnologia, que é necessário e vai continuar sendo necessário. O no-code não vai tirar emprego da galera de desenvolvimento, só que vai distribuir um pouco mais esse poder e vai tirar um pouco essa dependência. Até porque não temos profissionais na quantidade suficiente para poder suprir a demanda do mercado. Só no Brasil, a gente viu um estudo agora recente, que eu esqueci o nome da empresa, só no Brasil são mais de 50 mil vagas que não são preenchidas por ano na área de tecnologia e desenvolvedores. Nos Estados Unidos, são 500 mil. Então, a gente não tem profissionais capacitados na quantidade necessária. Então, somente dando poder para quem pensa, para quem cria, para pelo menos dar mais celeridade nesse processo de desenvolvimento, é que a gente vai conseguir dar conta disso. Maravilha. Marco Antônio, qual a sua visão? Então, né, eu até dei uma experiência minha, né, no time ágil lá, né, como Scrum Master, na gestão de projetos. Eu costumo dizer o seguinte, né, a gestão de projetos, qual é o grande segredo de um grande líder de projetos, né? Muitas pessoas perguntam, o grande segredo é que um projeto ele é composto de pessoas, né? Não de declaração de escopo, ou product backlog, ou MVP, ou sprint backlog, não, ele é composto de pessoas, seres humanos. E seres humanos, eles têm aptidões diferentes. A gente está, por exemplo, no Brasil, eu falo que o Brasil é um país, é um continente, né? Não é um país. Você tem pessoas com as mais variadas culturas, as mais variadas situações que surgem diferentes, jargões diferentes, né? Gírias ou palavras, né? Ou seja, uma palavra num estado que significa uma coisa, no outro significa uma coisa ruim. Então, o que acontece é que eu que conheço aí praticamente o Brasil todo viajando, você tem que saber quem são as pessoas, com quem você vai encontrar, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que continua sendo, não digo a gestão de pessoas, mas a liderança das pessoas. Um líder de projetos é aquela pessoa que todo mundo segue naturalmente, que é uma referência. E quando você vai para um ambiente mediado por tecnologia, foi que eu até dei, na minha fala anterior, também falei do digital skills, né? Então, a própria criação dos VMOs, que eu acabei de falar agora, até então o escritório de projetos é uma área que apoiava o gerente de projetos na gestão do seu projeto. Agora o VMO é uma área que apoia o gerente de projetos na geração de valor do seu projeto. Então mudou um pouco o enfoque, né, da figura do líder. Concordo com o Júnior, até posso passar a experiência da graduação, né? Uns 35 anos só na graduação lá da minha querida PUC-Rio, né, que agora é o bacharelado, né? Quando eu comecei lá, garoto, com 22 anos de idade, dando aula de programação COBOL, imagina, COBOL. E hoje em dia eu tô lá, é um prazer para mim, né? Tá lá, é um prazer, é uma coisa assim, é uma coisa até mais emotiva, né? Porque é onde tudo começou. E eu tenho contato com o pessoal da geração Z, que são pessoas que elas já nasceram no ágil, né? Já tem alunos, eu não dou aula de Scrum, tipo, eu ensino o que é um Product Owner. Até como agora começa a ter um pessoal da engenharia também, que não tem essa pegada, tem um momento que eu dou uma aula, que é uma aula de alinhamento, que o pessoal de TI, de desenvolvimento de sistemas, ou de ciência da computação, nem vai, ou seja, está liberado. Eles até participam, eu acho legal, alguns querem participar para passar. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos garotos nem se formaram, já são Scrum Masters. Nem se formaram, já são desenvolvedores de aplicativos para mobile. E assim, vai perguntar para um garoto desse quanto custa. Então, é o que o Júnior falou. Tá tendo a gente está tendo a transformação digital, mas as universidades têm um trabalho muito forte de começar a colocar no mercado essas pessoas, né? Eu vejo isso acontecer. Ou seja, na minha matéria de gestão de projetos
de informática, olha o nome, eu tinha que mudar, né? Gestão de projeto de TI, né? Mas é de informática o nome. Eu falo do preditivo, falo do ágil e falo do híbrido. E os meninos praticam, tá? Então, assim, eles nasceram no ágil, mas quando eles conhecem o preditivo, eles falam, caramba, pô, tem projetos que eu vou ter que usar isso. Então, assim, essa capacitação, e como tem matérias também, além da minha, para justamente se preocupar com essas novas tecnologias, né? O Júnior falou do no-code, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha low-code, então, assim, você pode programar, eu não programo já há muito tempo, né? Você pode fazer um MPP ali, é mais simples de trabalhar, né? É muito orientado a objeto. De qualquer maneira, claro que eu não sou um dev, né? Há muito tempo que eu não sou desenvolvedor. Até às vezes eu sinto saudade, mas passa logo, né, a saudade, porque realmente liderar equipes é uma coisa que quando eu descobri, eu amo, né? Então, eu acho que fecha por isso, né? Por você ter essa preocupação com as pessoas, né? Seres humanos. Acho que isso que é o que acontece na transformação digital atual. Maravilha, gente. Olha, passamos um pouquinho do nosso tempo. É um tema que, se deixar, vai longe, tem muitas dúvidas, as pessoas querem mais conhecimento. E aí, para isso, eu deixo aí a dica, 2 dicas. Primeira delas, gente, nós temos o ConaGP agora, que vai começar amanhã, tá? Garantindo a credencial, você tem acesso à gravação, ou seja, o evento vai de 9 às 22 horas. Tem 2 tipos de credenciais, a VIP, que dá acesso à gravação, dá acesso aos workshops que vão acontecer, incluindo o do Marco Antônio, e ao vivo é para quem quer assistir apenas ao vivo. Então, são as palestras que vão acontecer, não tem acesso ao workshop nem à gravação, mas tem um certificado de participação normal em todas elas, tá? Então, se fizer sentido para você, esteja lá com a gente, tá bom? É só entrar no site que está aí. Se você está acessando do sistema que está sem o chat, infelizmente teve um problema no chat aqui agora, porque nós estamos mexendo na ferramenta para amanhã. Basta você clicar no botão aí em cima, deve ter um botão ou em cima ou embaixo da sua tela, com o Quero Conhecer Mais, quero saber mais sobre o 5º ConaGP. Para quem não está na página oficial, eu vou colocar aqui agora no chat de algumas redes sociais, no LinkedIn. Wagner, eu acho que já voltou aí o chat lá do negócio, hein? Já voltou? É porque eu não tô voltando lá. Deixa eu dar Tem uma lá, olhada tem o aqui. pessoal, a Valéria falou que é sobre Mas aqui é da rede social, né? da rede social? Tá. Aqui, o que você vê aqui é da rede social. Então, o pessoal do YouTube, do LinkedIn, aparece aqui as mensagens. Então, vou colocar aqui na tela. Na tela também. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, é bem simples assim. Botei aqui no chat, vou colocar aqui na tela também como um banner, para o pessoal poder ver o site, né? É só digitar conagponline.com.br. Bem simples, tá aqui, ó, conagponline.com.br. Conheça, lá tem a programação completa com todos os palestrantes, todos os dias. E a segunda dica é: se conecte aos palestrantes. Então, lá você vai ter a foto do Marco Antônio Fabra, vai ter a foto do Júnior Rodrigues. Clica na imagem que você vai ter o botãozinho do LinkedIn. Então, se conecte, porque esses 2 feras aqui têm muito conhecimento para contribuir com vocês. E constantemente, se você segue essas 2 pessoas fantásticas, se você segue ele, você vai também receber notificações de ações que eles estão fazendo, que são contínuas, tanto pessoais quanto da jornada colaborativa, que já me mandaram mensagem aqui, tá, Júnior, quando você falou do livro, pedindo o link para poder conhecer o livro. Então, já mandei o link para o pessoal que mandou a mensagem no WhatsApp aqui. Então, assim, sigam essas pessoas, gente. O ConaGP, o ConaAgile, são os 2 dos nossos eventos, tendo o ConaAgile em parceria com o Júnior e com a Heloísa Magrin. São eventos que nós trazemos profissionais de referência nesse universo, tá? Então, são pessoas que podem te ajudar, podem contribuir, podem colaborar com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, tá? Então, eu quero deixar aqui agora Marco Antônio e Júnior. Vamos começar agora pelo Marco Antônio. Marco Antônio, só despedir do pessoal e dar suas considerações finais aí para a gente poder finalizar.
Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente preparou com muito carinho essa live, né? Eu e o Júnior, é sempre uma parceria bem legal junto com o Wagner. Tem aí minhas redes sociais, como falou o Wagner, né? Tem o LinkedIn, tem o Instagram. Uma honra, e eu estou pronto para o CONAGP. Eu acho que não percam, vai ser um mega evento. Eu estou querendo assistir também várias palestras, além de ministrar o workshop. E aí eu vou assistir depois, gravada, né? Muitas vezes, talvez eu não possa, mas eu vou assistir, porque tem muito conteúdo legal, né? Tá bem recheado de coisas bem legais, bem atuais. Então, assim, vale muito a pena, pessoal. Então, aguardo vocês lá. E Wagner e Júnior, mais uma vez, muito obrigado aí pela nossa parceria de sempre. Show, Maravilha, ó, e fica a dica aí, ó, antes de passar para o Júnior, já mandaram para mim aqui também, dando a dica para a gente criar uma live para falar só de VMO, hein? Vamos Bora. lá. Fechou. Dica e desafio. Vambora. Júnior. Já fica uma live, então, pra gente fazer. Alinhado pra gente fazer. Já pra chamar pro Conajá, então. Fechou. Convite aceito. Show de bola. Bom, Legal, obrigado legal. aí, Marco. Obrigado, Wagner, aí, pela parceria, né? Por a gente estar junto aí na hora do almoço e podendo trocar essa ideia. A gente falou aqui bastante, né, dessa questão do ser humano, né, da pessoa. Então é importante a gente entender, como diz Simon Sinek, né? A gente utilizar os nossos human skills, né? Nossas habilidades humanas, que na verdade foram se perdendo aí ao longo dos anos por conta de, né, uma forma muito focada em resultados, muito focada em eficiência, focada na mão de obra e querendo deixar a nossa mente, o nosso coração do lado de fora da empresa, que hoje em dia isso não cabe mais, né? Sabemos que nós somos seres integrais. Então, quem quiser se conecta com a gente está lá no LinkedIn, vai ser um prazer também amanhã contar com vocês na nossa palestra que vai ser às 6 horas da tarde amanhã. A gente vai falar sobre gestão híbrida de projetos, o porquê a gente precisa falar sobre isso. Esperamos vocês lá e até logo. Um abraço, pessoal. Que eu vou assistir, tá? Porque acabou meu workshop, vou direto para assistir o Júnior. Pra perder essa fera. Vale a pena, galera, vale a pena. Vocês já viram aqui um esquenta hoje, né? Enfim, Só Wagner. Esquenta, né? Maravilha. Só esquenta. Fantástico, Marco Antônio Fabra, Júnior Rodrigues. Gente, foi um prazer ter vocês dois aqui com a gente. E nos encontraremos amanhã, então, no início do nosso evento. Combinado? Show. Valeu, pessoal. Excelente. Até mais, Júnior. Valeu. Até mais, Marco Antônio. Valeu. É isso aí, gente. E finalizamos a nossa live de hoje. E o seguinte, amanhã, às 9 horas da manhã, se você já tem a credencial, te aguardo. Se você não tem credencial, já clica no site do evento e te aguardo lá também. Vai ser um maior prazer, tá bom? Um abraço, fica com Deus e tenha um excelente dia.